Muito bem, meus amigos do canal O que Importa. Estamos aqui mais uma vez, né? E aí, como é que vocês estão? Peço desde já para que vocês se inscrevam no canal e me deem essa força aí, tá certo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre Max Weber, Michel Foucault, sobre a legitimidade e o poder do Estado, não é? Qual a legitimidade e o poder do Estado na visão de Michel Foucault e Weber? Bom, como fundador da sociologia, Max Weber influenciou imensamente as ciências sociais. Em sua política como vocação, Weber afirma que uma das definições do Estado é sua capacidade de empregar a violência legítima como meio de controle em um determinado território. Ele também afirma que se pode definir o Estado como sendo uma comunidade humana onde as pessoas lutam umas com as outras pelo que em última análise, uma parcela maior do poder de aplicar a força legítima, mas devemos apenas apoiar as afirmações de Weber, apesar do fato de que os estados também empregam o conhecimento como um meio de preservar o seu poder? Bom, Weber afirma que a legitimidade do Estado reside na chance de que as pessoas sigam seus comandos como uma determinada fonte de poder. Em outras palavras, a legitimidade de um Estado depende da probabilidade de que aqueles dentro dele irão, em teoria, obedecer a todos os seus comandos. Como os estados cumprem a tarefa de assegurar que seu povo obedeça os seus desejos secretos? Não é? Como será que o Estado faz isso? Weber afirma que as pessoas se submetem à autoridade do Estado por causa de fatores que vão desde o simples hábito até desejos muito específicos de vantagem. Ao usar o conhecimento e não apenas a força física para fazer valer o poder, como raciocina Michel Foucault, o Estado se posiciona para perpetuar e aumentar o controle sobre seu povo por meio do processo de normalização. Além disso, como os interesses pessoais desempenham um papel na manutenção da obediência dentro do Estado, pode-se alegar que existe um elemento intencional em ser obediente. Weber parece apoiar essa afirmação quando afirma que aqueles que têm segundas intenções ou intenções de ganho pessoal têm interesse em obedecer ao Estado, uma vez que é a fonte que pode atender aos seus desejos. Consequentemente, porque alguém pode obter o que eles consideram uma vantagem obedecendo ao Estado, não é? Segue-se que eles reconhecem o Estado como legítimo, uma vez que o aceitam como a fonte de comando e poder que pode conceder a eles as vantagens que procuram obter. Além disso, meus irmãos, Weber afirma que obedecer ao Estado é resultado, mas não somente devido ao hábito das pessoas de fazê-lo, sua afeição pelo Estado e pelos intrincados interesses que podem obter da obediência a ele. Veja,
portanto, como uma fonte habitualmente aceita, o Estado pode manter os sentimentos de lealdade de uma pessoa e pode satisfazer os desejos de seus membros, que é o que Weber acredita que que o legitima nesse caso, porque só ele é independente da política ou da luta por um pedaço do poder legítimo do Estado. Além disso, Weber afirma que a crença na legitimidade do Estado é semelhante a como um trabalhador, por exemplo, que é membro de um local de trabalho, concorda com as regras de seu empregador para receber o direito de pagamento. Para ele, assim como o trabalhador é membro de um local de trabalho e abre mão de algumas de suas liberdades para ganhar dinheiro, o súdito, que é membro de um Estado, abre mão de um pedaço de sua liberdade para obter os benefícios de viver em uma comunidade humana. Embora não pareça que Weber atribua de todo o coração as teorias do contrato social, ele afirma que é uma possibilidade e que reflete os arranjos sociais antigos. Finalmente, com esse esboço das visões de Weber sobre legitimidade, podemos agora compreender suas definições de Estado e as formas de autoridade que ele afirma que emprega para manter a sua legitimidade. Bem, de acordo com Weber, uma característica definidora do Estado é seu domínio total sobre o direito de usar a força legítima para afirmar sua legitimidade dentro do seu domínio. Em outras palavras, Weber acredita que o Estado pode coagir as pessoas sob sua jurisdição com seu potencial para empregar os meios de autoridade ou violência legítima para atingir o objetivo de manter e afirmar a sua autoridade. Como apenas o Estado monopoliza ou controla os meios para atingir o fim que somente ele pode cumprir, Weber, então, acredita que o Estado é a única entidade que pode legitimamente afirmar seu poder pelo uso da força. Bom, um exemplo para ajudar a esclarecer o que Weber está tentando transmitir seria, por exemplo, se o Papa, em que os católicos acreditam, é o único representante de Cristo e, portanto, infalível após sua ascensão ao trono de São Pedro, usasse, por exemplo, sua infalibilidade como um meio para justificar e afirmar a pureza de seus decretos papais. Assim, assim como o Papa, que os católicos acreditam ser infalível, pode usar sua reivindicação legítima de pureza para justificar a pureza de suas decisões, o Estado, com seu direito exclusivo de usar os meios de autoridade ou violência legítima, justifica sua autoridade por meio dele afirmando a sua autoridade. Além disso, Weber afirma que, embora outras instituições usem a força para coagir as pessoas, ela não é exclusivamente delas e, ao contrário, é limitada à quantidade de autoridade que o Estado permite que outras instituições possuam. Além disso, porque o Estado não apenas controla,
mas também distribui o uso legítimo de poder. Weber continua afirmando que o domínio de uma pessoa sobre outra, ou de um grupo ou instituição sobre outro, em um determinado território, é outra definição do Estado. Bem, em outras palavras, Weber define o Estado como uma comunidade humana onde ocorrem as lutas pelo domínio entre aqueles que têm poder e aqueles que controlam o poder. Em seguida, afirma que essa luta pelo controle do uso legítimo do poder é a definição da política. Finalmente, uma vez que o Estado permite a luta, e porque aqueles que conseguem lutar passam a ter uma parte maior do poder do Estado, aqueles que passam a ter autoridade devem fornecer justificativas para seu direito de usar a força legítima como uma técnica para preservar a autoridade do Estado sobre o seu povo. Weber afirma que 3 formas de autoridade definem os meios usados pelo Estado para afirmar a validade de sua legitimidade. Uma forma de autoridade que justifica a validade da legitimidade do Estado é sua tradição. A tradição, na visão de Weber, é uma forma de legitimação que o Estado usa para afirmar a validade de sua autoridade. Além disso, o fundamento da autoridade tradicional repousa sobre a alegação de que o Estado é legítimo há muito tempo e que seus costumes e normas afirmam sua legitimidade porque também existem há muito tempo. Então, para entender melhor o que Weber quer dizer, devemos pensar no costume de coroar um rei, por exemplo, ou uma rainha. Bom, esse exemplo é porque a coroação é um costume tradicional de um reino que afirma a autoridade do reino. Pode-se fazer essa afirmação porque, como uma prática que as pessoas em um reino aceitam e esperam, devido à sua longa história, as coroações são entendidas como estando apenas no poder do Estado de ter um desempenho legítimo. Assim como a coroação só cabe ao Estado atuar legitimamente, por ser uma convenção que o Estado tem cumprido ao longo de sua história, o Estado que deriva da tradição justifica seu potencial de uso de sua autoridade pelo seu controle histórico sobre os meios de afirmar sua autoridade. Bom, outra forma de autoridade que afirma a validade da legitimidade do Estado é a liderança carismática. De acordo com Weber, se um Estado tem autoridade legítima sobre seu povo, e se a base para esse poder deriva predominantemente da devoção que as pessoas têm de obedecer ao seu líder, então é um excelente exemplo de um Estado que depende de uma figura carismática de autoridade. Ele também acredita que a dominação carismática deriva de uma população que percebe seu líder como virtuoso e merecedor de sua dedicação. Além disso, como as pessoas percebem o carisma de seu líder como a base para a validade da legitimidade do Estado,
pode-se, nesse caso, inferir que também vê seu líder como uma pessoa virtuosa que, segundo eles, tem uma vocação interna para liderar. E, além disso, Weber afirma que os apoiadores e amigos de um líder carismático orientam seus interesses para estarem alinhados com os dele, porque acreditam genuinamente no fascínio das qualidades pessoais de seu líder. Portanto, porque um líder carismático é alguém que muitas pessoas favorecem e, devido a eles acreditarem em sua devoção ao Estado, segue-se que a validade da autoridade de um Estado sobre um líder carismático depende de seu carisma. Finalmente, Weber continua seu artigo descrevendo como a autoridade que deriva de regras é outra forma de validar a legitimidade do seu Estado. Bom, Weber acredita que os Estados também empregam o uso da razão, da ordem e da lei para afirmar a validade de sua legitimidade. Ele chama essa forma de autoridade racional legal, e sua característica fundamental como um corpo organizacional contínuo que executa suas funções oficiais dentro dos limites das regras do Estado, é seu foco em uma divisão sistemática de trabalho especificado que exige competência. Além disso, essa forma de autoridade que apresenta um sistema hierárquico de liderança e, portanto, caracterizando servidores públicos de escalão inferior, servidores públicos de escalão superior e um líder executivo, exige lealdade não ao líder, mas sim à ideia ou ordem impessoal que valida a legitimidade do Estado. Além disso, as diretrizes para os líderes potenciais de uma sociedade em um Estado que é predominantemente legitimado pela autoridade racional legal incluem formas especificadas de treinamento e ter que seguir um código de conduta que deriva tanto de normas técnicas, né, quanto de normas não técnicas. Bom, Weber continua a afirmar o seguinte, que uma vez que o indivíduo é um funcionário do Estado e, portanto, pode ser uma autoridade em uma das várias organizações do Estado, é impróprio para eles possuir os meios de produção econômica ou os meios de poder administrativo. Além disso, a autoridade racional legal valida a legitimidade do Estado porque, ao separar seus funcionários em diferentes grupos subordinados com base em sua competência em um determinado campo, ninguém pode obter poder total sobre o Estado. Portanto, ao não permitir que alguém monopolize os meios de poder econômico ou estatal, pode-se inferir que a autoridade racional legal não só é próspera com base na experiência administrativa dos funcionários, mas também em uma estrutura governamental
que limita o poder dos funcionários por meio da legitimidade da lei. Outro teórico, chamado Michel Foucault, define o Estado de outras maneiras que não Weber, né? Diferente de Weber. Segundo ele, isto é, segundo Michel Foucault, a razão de Estado, ou a razão do Estado, é algo que se pode analisar para que se aprenda mais sobre o que só o Estado pode legitimamente fazer. Na visão de Michel Foucault, a razão de Estado também é um componente integral necessário para entender o Estado, porque é a racionalidade a que os líderes se referem, sabendo ou não, para que possam governar de forma eficaz. Bem, além disso, ao mesmo tempo, deve-se notar que Michel Foucault não acredita que exista uma força transcendente, natural ou subjetiva que oriente os líderes. Em vez disso, as decisões de líderes anteriores e a própria estrutura do aparato estatal deixam em aberto certas opções que os funcionários do Estado podem escolher para proteger os interesses do Estado. Além disso, para compreender melhor as realidades políticas do presente, Michel Foucault afirma que se deve analisar e traçar os padrões de pensamento que eram dominantes no passado de um Estado, para que eles possam obter uma compreensão mais clara do Estado moderno e as razões pelas quais ele age agora. Com esse esboço metodológico em mente, vamos descrever então uma compreensão de Michel Foucault sobre o Estado e suas visões sobre o papel que o conhecimento desempenha nele. Bem, na visão de Michel Foucault, o Estado moderno é um produto de soberanos territoriais, ajudando a construir um espaço bem disciplinado. O que ele quer dizer com isso é que as regulações dos meios sociais, limites territoriais e fronteiras territoriais são todas coordenadas por líderes de modo que haja um movimento geral, ou seja, de pessoas e mercadorias num espaço de um Estado. Além disso, meus irmãos, ao construir a forma do Estado moderno, os líderes ajudaram as características do Estado a se tornarem uma realidade objetiva com a qual as pessoas interagem. Para Michel Foucault, os meios usados pelos Estados modernos para fazerem valer sua autoridade surgiram primeiro com seu poder de controlar os preços dos alimentos básicos, especialmente os grãos, e seu controle total sobre a capacidade de armazenamento dos mesmos, o que ajudou a afirmar o poder do Estado, isto é, a autoridade sobre a sua terra. Portanto, como a terra está sob a jurisdição do Estado, assume-se que o direito de armazenar e exportar o que resulta do cultivo, ou seja, alimentos, está sob o controle do Estado. Além disso, para se defender contra flutuações como a escassez de alimentos, os Estados encontraram maneiras de se proteger, transformando teorias econômicas em práticas reais, como foi o caso da adoção inicial
do estado da prática comercial de mercantilismo no passado. Então, para Foucault, a prática anti-escassez que o Estado acreditou e usou para prevenir a fome e seus infelizes efeitos econômicos e políticos era o sistema de mercantilismo. Em teoria, acreditava-se que o mercantilismo funcionava e funcionava bem, porque poderia limitar a realidade da escassez de alimentos ao colocar os alimentos no mercado econômico o mais rápido possível, o que se acreditava permitir uma ampla circulação de mercadorias. Assim, porque, em teoria, as mercadorias eram movimentadas a uma taxa mais do que adequada, pode-se alegar que, a menos que o fluxo de mercadorias parasse, o mercantilismo poderia continuamente sufocar a fome, mesmo antes que ela pudesse ocorrer. Por outro lado, ao proibir também a capacidade de uma pessoa de exportar, acumular, aumentar os preços e cultivar certos bens, os estados que usavam o mercantilismo estavam sujeitos a fortes flutuações econômicas. Além disso, como os defeitos do mercantilismo podem causar realidades econômicas sombrias, como preços gravemente inflacionados de bens, incluindo alimentos, o que pode levar à fome, o Estado estava sujeito a sofrer de inquietação e revolta populacional. Portanto, realidades econômicas sombrias, que são as principais razões pelas quais as revoluções ocorrem, tornam o Estado aberto a ameaças de levantes revolucionários que poderiam desafiar sua legitimidade e autoridade. Finalmente, para remediar essa ameaça, o Estado buscou novas ideologias para se transformarem em práticas econômicas que pudessem ajudar a continuar a manter e perpetuar a legitimidade e autoridade do Estado. De acordo com Michel Foucault, após o fracasso do mercantilismo, os líderes dos estados modernos começaram a consertar os problemas de seus estados de várias maneiras. Primeiro, os líderes estaduais revisaram os princípios mercantilistas que haviam falhado ao nível econômico. Eles fizeram isso permitindo que seu povo fixasse os preços, acumulasse e comercializasse alimentos. Os governantes levantaram essas proibições sobre o controle de alimentos, não apenas para evitar agitação política e fome, mas também para ganhar mais dinheiro para o Estado. Os líderes raciocinaram que o Estado se beneficiaria com uma abordagem mais laissez-faire em sua economia política, porque, com maior liberdade para os comerciantes, havia perspectiva de competição e aumento de lucros. Assim, para Foucault, o aparato do Estado, ao permitir a liberdade das pessoas de ter mais controle sobre seus grãos, fez surgir uma nova razão de Estado. Por fim, Michel Foucault denomina esse novo modo de compreender e praticar a economia política de liberalismo.
Michel Foucault afirma que, em uma economia liberal, as pessoas são livres para definir os preços de seus produtos. Por isso, as ajuda a evitar a prejudicar seus meios de subsistência. Além disso, o fato de o povo fixar o preço dos grãos ajuda o Estado a evitar um desastre econômico, pois em tempos de boa colheita, quando os preços dos grãos estão baixos, segue-se que a liberdade de manipulação dos preços pode elevar o preço dos grãos. Além disso, quando os preços dos grãos estão mais altos, isso indica que houve uma safra ruim e que a oferta de grãos não corresponde à sua demanda. Mas, como o Estado, ao permitir que todos acumulem grãos, garante que o mercado de grãos não seja severamente prejudicado. Além disso, para manter o mercado de grãos estável, o Estado permite que os comerciantes de grãos imponham taxas de importação sobre os grãos estrangeiros para equilibrar os preços internamente e exportar livremente bens que possam chegar a novas fontes de consumidores. Assim, ao liberalizar o estado de sua economia, ao permitir que seu povo manipulasse preços, economizasse bens e movesse e comercializasse bens, o Estado foi capaz de garantir que seu povo viveria uma vida financeiramente estável. Além disso, pode-se afirmar que, ao ajudar seu povo a fugir da pobreza, os interesses do Estado em evitar grandes distúrbios políticos tornaram-se mais fáceis de alcançar. Consequentemente, houve maneiras pelas quais o liberalismo influenciou o curso político do Estado moderno após a era do mercantilismo. Uma das maneiras pelas quais o liberalismo afetou a esfera política do Estado foi o surgimento de uma população diferente e mais complexa do que uma simples massa de pessoas. Para Michel Foucault, população é a situação em que se encontram os membros de um Estado, onde atuam como componentes necessários para perpetuar e manter o Estado. E, portanto, há uma distinção entre eles como membros do Estado e eles como produtores individuais do Estado. Para mostrar melhor essa distinção, pode-se referir-se às diferenças entre súditos feudais do Estado e cidadãos do Estado moderno. Os súditos feudais, por serem apenas membros do Estado, eram forçados a trabalhar a terra para seu senhor feudal, que por sua vez prestava homenagem ao soberano do Estado. Ao contrário dos membros feudais do Estado, uma população consiste em pessoas que são livres para seguir uma carreira de seu agrado. A liberdade que alguém tem para escolher sua ocupação cria dois papéis que eles devem preencher: aquele que é obediente ao Estado como membro e aquele que é um contribuinte gratuito do Estado como parte da população. Além disso, uma vez que a população é livre para seguir as carreiras que quiser, o Estado não só está em posição de ganhar mais dinheiro, mas também deve usar técnicas mais inovadoras para garantir que sua população permaneça politicamente dócil enquanto
economicamente ativa. Antes de uma análise das técnicas utilizadas pelo Estado para garantir a obediência política e econômica, deve-se primeiro entender o poder das posições políticas e os interesses que elas tendem a representar. Para Michel Foucault, os cargos de governo não são apenas cargos que podem dar origem a projetos estaduais, mas também são produtos da estrutura de governo do Estado e de sua razão de Estado. Em outras palavras, os servidores públicos e líderes políticos não apenas modam a lógica do Estado, mas suas posições também existem devido ao desenho e às necessidades do governo, que derivam das estruturas de pensamento que os conduziram. Para eles, as posições políticas modernas que alguém pode vir a preencher derivam de uma longa linha de discurso intelectual que culminou no início e na existência de ocupações políticas no Estado moderno. Além disso, a razão de Estado ou lógica de governo não existe apenas no ideal, mas é também nas práticas institucionais e governamentais. Consequentemente, Michel Foucault afirma que existem razões que influenciam a mentalidade do Estado, como as derivadas de questões relativas à sua economia política, que ele afirma ser um fator-chave no curso de ação que os Estados tomam para garantir sua longevidade. Como os Estados garantem que suas economias políticas continuarão a prosperar? Bem, Michel Foucault afirma que é por meio de técnicas de segurança e direcionamento das populações para coagi-las a cumprir os objetivos políticos e econômicos do Estado. Assim, devido à importância que a economia política desempenha na estruturação das necessidades de um Estado, deve-se analisar por que o Estado transforma certas teorias econômicas em práticas comerciais que só ele pode regular, o que, por sua vez, ajuda a legitimar o Estado e seus métodos de autoridade. As técnicas usadas pelo Estado para garantir que seu povo permanecerá politicamente obediente e economicamente envolvido não é de uma relação senhor-escravo típica, mas sim o poder de proteger e disciplinar as pessoas em um Estado deriva de um processo que Michel Foucault chama de normalização. Uma maneira pela qual o Estado facilita a normalização é vinculando a lei ao que as pessoas consideram normal, né? O que reforça a segurança do Estado. Michel Foucault acredita que, como os sistemas de direito têm um vínculo intricado com os sistemas de normas, segue-se que o Estado, ao codificar leis que refletem o que ele e seu povo consideram normal, ajuda a garantir a legitimidade e a autoridade do Estado. Ele faz essa afirmação porque o Estado, com sua capacidade de punir sob o disfarce de leis normalizadas, protege-se de levantes políticos, governando de acordo com o consentimento de seu povo, mesmo que esse consentimento não seja feito apenas por eles.